O que será que a ciência moderna, os filósofos lá da Grécia Antiga e até textos sagrados milenares têm em comum? Parece que todos, em algum momento, tentaram responder a uma única pergunta: como é que se encontra a felicidade? Hoje, a gente vai explorar as diferentes respostas que surgiram ao longo desse caminho. E a grande pergunta que vai guiar a nossa conversa é essa: será que dá para aprender a ser feliz? Ou é só uma questão de sorte, de as coisas darem certo na vida? Pois é, a ciência moderna tem uma visão bem surpreendente sobre isso, e é por aí que a gente vai começar. Ok, então vamos mergulhar nisso. Nossa primeira parada é no campo da ciência. Lá no Reino Unido, os pesquisadores da Universidade de Bristol criaram um curso inteiro só sobre esse tema. E o mais legal é que eles identificaram alguns hábitos bem concretos que podem, de verdade, nos ensinar a cultivar a felicidade. E a ciência aponta para umas coisas que são até bem práticas. Não é nada abstrato, são hábitos mesmo. Por exemplo, puxar papo com estranhos. Parece simples, mas nos força a sair da nossa bolha social. Praticar a gratidão, que é aquela virada de chave, né? Mudar o foco do que falta para aquilo que a gente já tem. E a base de tudo, uma boa noite de sono, que é simplesmente fundamental para o nosso bem-estar mental. Cada um desses pontos, segundo os estudos, é um passo real na construção de uma vida mais feliz. Mas sabe, essa ideia moderna de cultivar a felicidade, na verdade ecoa uma busca que é muito mais antiga. Há milênios, os maiores pensadores da história já quebravam a cabeça refletindo sobre o que seria uma vida feliz. Então, vamos dar um pulo lá na filosofia para ver como essa jornada de pensamento se desenrolou. A própria ideia de felicidade mudou muito com o tempo. Para os gregos antigos, tipo Platão e Aristóteles, ser feliz era ser virtuoso. Era uma questão de ter a alma em ordem. Aí, na Idade Média, o foco foi para a salvação, uma coisa que ia além do bem-estar aqui na Terra. Já no Iluminismo, a felicidade passou a ser ligada à razão e à realização pessoal. E no século XX, pensadores como Bertrand Russell disseram que ela era sobre superar o egocentrismo. Uma jornada e canto, não acha? E toda essa jornada nos leva a um ponto bem importante, uma distinção que pode mudar a forma como a gente enxerga tudo isso. Será que estamos falando da mesma coisa o tempo todo? A gente precisa diferenciar alegria e felicidade. E a diferença é crucial. Pensa assim, a alegria é um sentimento, aquele pico de contentamento que vem e vai. É maravilhosa, claro, mas é passageira. A felicidade, por outro lado, seria um estado de espírito constante. Não é algo que simplesmente acontece com a gente, mas algo que é construído ativamente, com atitudes, com escolhas. É uma condição mais profunda, sabe? Mais estável. Ok. Com essa distinção em mente, vamos agora analisar como uma tradição espiritual específica aborda essa busca. Nos textos bíblicos, por exemplo, a jornada para esse estado constante de felicidade é mostrada através de uma metáfora bem forte, a metáfora de dois caminhos. A passagem central para essa ideia está lá no Evangelho de Mateus. A instrução é bem direta: entrai pela porta estreita. Isso já estabelece de cara um contraste entre duas opções, duas formas de viver, e cada uma delas leva a um destino diferente. Uma é fácil, popular, a outra é mais difícil e menos gente escolhe ela. O contraste é bem claro, o caminho largo é espaçoso, fácil de seguir, e é por isso que muita gente vai por ele. O problema é o destino final, a perdição. Já o caminho estreito, bom, ele é apertado, exige esforço, discernimento e por isso poucos o encontram. Mas é justamente esse caminho, o mais desafiador, que levaria à vida, a esse estado constante que a gente está chamando de felicidade. Certo. Então, se dentro dessa perspectiva verdadeira felicidade está no caminho estreito, a pergunta óbvia é: onde exatamente ela está? Onde a gente encontra esse caminho? Os próprios textos bíblicos dão algumas respostas bem diretas para isso. O primeiro salmo já nos dá uma pista. A palavra bem-aventurado aqui é basicamente um sinônimo para feliz. E essa felicidade, essa bem-aventurança, não estaria em seguir qualquer conselho, mas em encontrar prazer, alegria na lei do Senhor. É como se a felicidade fosse uma consequência da direção para onde a gente aponta a nossa mente e o nosso coração. E essa mesma ideia volta a aparecer lá nas bem-aventuranças. Jesus começa dizendo que os felizes são os humildes de espírito, ou seja, não os autossuficientes, os orgulhosos, mas sim aqueles que reconhecem a sua própria necessidade espiritual. Aqui, a felicidade é um estado que brota de uma atitude interior de humildade.
E no fim, todas as pistas nesse caminho estreito parecem apontar para uma conclusão central dentro dessa perspectiva espiritual. A fonte dessa felicidade duradoura, segundo os textos, não estaria numa filosofia ou num conjunto de hábitos, mas numa conexão com o divino, mais especificamente em Cristo. E assim, a gente termina com uma pergunta para a gente refletir. Depois de olhar para a ciência, para a filosofia e para a fé, uma questão permanece. A felicidade é algo que a gente deve buscar ativamente como um objetivo, ou ela é, na verdade, uma consequência? Uma consequência de viver uma vida com propósito, seja através de hábitos melhores, da superação do ego ou da fé em algo maior. A jornada para responder a isso é, talvez, a própria essência da vida.